do podcast Viver Comunidade. Eu sou a Júlia. E eu sou o Thiago, nós somos aprendizes aqui do Instituto Adamar. Hoje estamos aqui com o nosso convidado Danilo e ele veio contar um pouco sobre como funciona a gestão ambiental. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Danilo, eu sou gerente da área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente na Adamar. Trabalho na empresa há 10 anos. E a questão de gestão ambiental dentro da ADAMAR ela é muito importante por vários motivos. Primeiro porque o nosso negócio ele requer uma responsabilidade muito grande em relação ao processo como um todo. Então nós temos uma responsabilidade de todo o processo dentro da área de gestão ambiental, desde o início dos processos no recebimento das matérias-primas até o momento em que o produto sai dentro da fábrica e também fora da fábrica, porque não sei se todo mundo sabe, mas a ADAMAR também tem outros processos, não só industriais, mas no campo também. Danilo, a gente queria saber por que a ADAMAR é um exemplo quando a gente fala no quesito do meio ambiente. Qual é o diferencial da empresa? O diferencial da empresa é que a ADAMAR é uma empresa muito séria e faz as coisas corretas. O segmento, a área ambiental, é uma área que existe muitas normas, muitas leis que precisam ser cumpridas e a ADAMAR é uma empresa que segue rigorosamente essas leis. Sim. Ok? Sim. Ok? Ok. E quais práticas a gente pode adotar em casa para ajudar o meio ambiente? Bom, hoje em dia está bastante na moda a questão de sustentabilidade, tá? O que pode ser feito para poder ajudar em relação à questão ambiental? Coisa simples. Com o passar do tempo, a nossa comodidade fez com que a gente desenvolvesse hábitos que não necessariamente são os hábitos mais ambientalmente corretos, tá? Como, por exemplo, o uso de plástico. A gente acaba usando bastante plástico. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para a gente contribuir com a questão da preservação ambiental? Tem a questão da coleta seletiva, que a gente pode trabalhar na separação do resíduo. Tem a questão, por exemplo, da economia de consumo de energias, de água, energia elétrica, isso também contribui para a questão ambiental. Tem a questão do descarte de alguns materiais, por exemplo, lixo eletrônico, pilhas, baterias, que também existem formas mais corretas e adequadas para essa destinação. Enfim, existem várias coisas que a pessoa pode fazer para trabalhar na questão ambiental. Um ponto bem importante que eu vejo na parte ambiental é que, às vezes, as pessoas podem olhar e pensar assim, mas isso vai fazer a diferença? Uma coisa que a gente vem falando bastante é que as pessoas precisam pensar no futuro. Se todo mundo hoje, só para vocês terem uma ideia, existem alguns estudos que falam que uma pessoa gera de 1,5 kg a 2 kg de lixo por dia, né? Então, por exemplo, você levanta, você toma um leite, você está gerando lixo da caixa de leite. Você vai na padaria, você compra o pão, tem a sacolinha do pão, o saco do pão, gerou resíduo. Tem o resíduo da preparação do alimento, enfim. Você imagina se a gente não pensar nisso agora, como que vai ser o futuro das próximas gerações? Sim. Falando nisso, tem muitas empresas que não dão muita atenção para a questão do meio ambiente. Que orientação você daria a respeito disso? O que eu posso dizer para você é que as empresas que não têm uma preocupação hoje com a questão ambiental, elas estão suscetíveis a fecharem ou desaparecerem nos próximos anos. Até um tempo atrás, a questão ambiental era algo a mais que as empresas faziam. E hoje não é mais um diferencial, é uma obrigação. Então, essas empresas que não fazem o mínimo em relação ao que deve ser feito do ponto de vista ambiental, elas precisam se adequar para que elas possam sobreviver de alguma forma. Falando nisso, assim, quais os processos que a ADAMAR faz para afetar menos o meio ambiente? Dentro da área ambiental, existem vários processos que você consegue fazer para você gerenciar e mitigar os seus impactos ambientais. Então, por exemplo, coleta seletiva. Esse é um processo que nós fazemos hoje. 100% dos resíduos, né, dos materiais que são gerados dentro da empresa são separados. Obviamente, o que dá para ir para a coleta seletiva é encaminhado e o que é resíduo perigoso é encaminhado para outra destinação. Esse é um exemplo. Outro exemplo, nós estamos trabalhando com energia do Mercado Livre e
estamos buscando uma certificação que seja de energia 100% renovável. É uma forma também de contribuir com a questão da preservação ambiental. Todos os processos industriais, a gente faz um processo de gestão e tratamento das emissões atmosféricas. Existem planos de como nós vamos mitigar as nossas emissões. Então, existem vários exemplos nesse sentido que a ADAMA faz para mitigar os seus impactos. Muito bom. Frequentemente, a gente tem visto alguns problemas ambientais, alguns eventos ambientais. Assim, na sua opinião, o que pode acontecer com o planeta futuramente? Essa é uma boa pergunta. O que nós temos percebido, por exemplo, essa semana saiu uma matéria falando sobre a temperatura global tem aumentado. O que pode acontecer? Caso os países, as pessoas não comecem a mudar os seus comportamentos em relação à questão ambiental, infelizmente é bem provável que a gente comece a ver isso com mais frequência. Grandes alagamentos, grandes vendavais, porque a gente percebe que o clima ele já não está mais como era antigamente. Existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele estando cada vez maior, a gente vai começar a perceber cada vez mais problemas. Por isso que agora é a hora da gente começar a pensar e começar a fazer algumas coisas diferentes para que a gente consiga reverter essa situação e garantir um futuro mais adequado para as próximas gerações. É isso, Danilo. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast, da nossa conversa. Foi muito... Obrigado, eu agradeço o convite. Então foi isso, galera. Não se esqueçam de seguir o @InstitutoDAMA para ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo, sendo postado lá. E não percam o próximo episódio do podcast Viver Comunidade. Tchau!